Creio, irmão, creio de alma, creio que a querida Irmandade também crê de alma que muitos estão retornando para a casa do Senhor. Isto mesmo, irmãos, estão retornando aqueles que estavam parados, que na pandemia parou, estão retornando, porque é tempo. Olha, para você que está retornando, para você que estava parado, né? É tempo de avivamento na igreja. Deus, olha só, você vai perder essa de Deus descer com sua majestade, com a sua glória nos cultos e aí até batizar o povo com a promessa e evidências de novas línguas. Coisa linda, né, irmãos? Você tem vontade de ser selado com a promessa do Espírito Santo e evidência de novas línguas? Falar vários idiomas, árabe, japonês, francês, né, irmãos? Você tem vontade? Então, é dispensação dos dons. E nada melhor do que agora, irmãos, em que nós estamos aí voltando de uma tempestade que passou na terra, né? Os que tinham que ir com o Senhor foram, estão indo. Os que estão aí ainda que não chegou o tempo certo, porque nós todos estamos numa fila, irmãos. E esta fila vai chegar o nosso dia ainda. Por enquanto está chegando os dias dos nossos avós. Depois vai chegar os dias dos nossos pais, né? A separação é terrível e vai chegar os nossos dias. Quando chegar os nossos dias, irmãos, nós vamos sempre ser avós. Os nossos avós não estão indo embora? Os nossos pais, que são pais e avós, estão indo embora. E nós de filho, vamos ser avós que os nossos netos vão, né, presenciar. É a fila, irmãos. Deus está levando, né? Uns, o Senhor vem antes, né? De ser avô, de ser neto, né? O Senhor vem antes e leva. Mas, irmãos, é a fila que está chegando. Vamos ouvir aí, irmãos, o testemunho da nossa irmã Rosimeire. Irmã Rosimeire, Deus abençoe grandemente a irmã por essa contribuição, né? Nós vamos ouvir junto na comunhão de Deus, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. Irmãos, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, nos seus grupos do Facebook e dê o joinha para o YouTube aí, mandar para mais pessoas este lindo testemunho da nossa irmã Rosimeire, inscrita no canal, que acompanha o nosso canal, assim como você, irmão, que acompanha toda manhã e toda noite. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. A paz de Deus a todos os irmãos do canal CCB Sem Reformas. Eu vou abreviar um testemunho meu, glória a Deus, que Deus fez na minha vida e que ele sirva para edificar a alma de alguém, que se tiver alguém parado, que Deus dê forças. Eu senti de contar e vou abreviar, irmãos, para não tomar muito tempo. Eu conheci a congregação, congreguei um tempinho, uns 4, 5 meses, batizei, o Senhor me chamou no batismo, irmãos, a palavra falou comigo, com a minha alma, eu me batizei, mas não permaneci, irmãos, eu fiquei pouquíssimo tempo, a minha família também se batizou, mas graças a Deus todos ficaram firmes. Eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque todos ficaram firmes, orando e buscando a palavra a meu respeito. E eu fiquei fora, irmãos, e eu não tinha mais força para voltar, irmãos. 13 anos fora, meu esposo não é crente, na época minha filha também não era, mas ela era testemunhada, irmãos. E a minha filha buscava a palavra também para mim, minha família orava, minha filha orava, todos empenhados em tirar minha alma daquele abismo, né, irmãos? E por isso a importância da família ficar orando, irmãos, pela pessoa que está fora, irmãos. E aí, irmãos, num determinado tempo, depois de 13 anos, Deus mandou na palavra que aquela alma estava igual uma batata quente na mão do adversário, mas que o adversário ia ter que soltar aquela alma. E eles pegaram essa palavra com muita fé e continuaram orando, né? E num determinado dia, era um sábado, eu estava muito triste, irmãos, eu orei a Deus, pedi para Deus
que ele fazia tempo que eu não orava, mas aquela tristeza que começou a me dar, eu falei com Deus, né, que se ele me amasse, que ele me levasse de volta para a igreja, né? E aí, irmãos, eu fui visitar minha mãe e eu cheguei na minha mãe e eu era toda transformada, né, irmãos? Porque quando a gente está fora, o adversário muda a nossa fisionomia, né? Então, meu cabelo bem curto, eu parecia uma roqueira, toda de preto, e minha mãe, toda a minha família servindo a Deus. E minha mãe, quando eu cheguei na casa dela, ela me disse depois que ela orou atrás de mim, né? Ela falou assim: eu sei, Satanás, que é você que está mudando as vestes da minha filha. Ela não era assim, nem quando era jovem, solteira, ela não se vestia assim. Eu sei que é você, mas hoje Deus vai me colocar você debaixo dos meus pés e eu vou pisar na sua cabeça. Então minha mãe fez essa oração, irmãos, eu não ouvi, ela falou baixinho lá, ela fez essa oração, ela me disse que fez, né? Eu só sei que a tristeza que eu estava sentindo aumentou e eu fui embora da casa da minha mãe para minha casa. E naquela noite, irmãos, muita tristeza, eu fui dormir. E de repente, irmãos, eu fui dormir cedo, eu estava muito triste, fui deitar. E aí, irmãos, veio uma voz e falou assim comigo: pega o seu véu e ponha no seu coração, ponha, que vai sair a dor. E aí, irmãos, eu queria aliviar aquela dor, então eu saí procurando meu véu. Os irmãos há de imaginar alguém que ficou fora 13 anos, eu nem sabia mais por onde andava meu véu, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu achei meu véu num saquinho. Ele, a Bíblia, o inário, irmãos, até o inário mais antigo, né? Já não era o atual. Eu achei o véu, o inário e a Bíblia, irmãos, tudo mofado, não tinha mais condições de uso, nem a Bíblia, nem o inário. E o véu estava bem amarelo, também não tinha condições. Mas eu peguei aquele véu mesmo amarelo, coloquei no meu coração, irmãos, e ali eu deitei. E ali eu consegui dormir, aquela dor, aquela dor que sufocava meu coração, aquela tristeza, saiu. E aí, irmãos, eu tive uma revelação. Eu vi como se fosse a tela dessas televisão nova e nessa tela eu vi duas mãos que caminhavam por corredores que tinha várias celas e numa dessas celas eu entendia, irmãos, pela mente. Deus me deu naquele momento, né, a revelação. Saiu de lá como se fosse uma pessoa, irmãos, bem magrinha e como fosse queimada, irmãos, tudo preta. E toda acorrentada, os pés, as mãos, o pescoço, tudo acorrentado. E aquelas mãos que eu vi com grandes, eram as mãos muito grandes, irmãos, era para mim as mãos de Deus, né? Aquelas mãos foram arrancando aquelas cordas, aquelas correntes, foi libertando aquela alma. E eu, irmãos, entendia pela mente, espiritualmente falando, que era eu. E aí uma voz, eu falei, meu Deus, eu estava nesse lugar. Aí uma voz falava assim comigo: eu tirei a sua alma do abismo e nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Irmãos, eu apaguei a luz de uma maneira, parecendo uma roqueira, fora da graça de Deus, já viciada em cerveja, irmãos. Outra bebida e cigarro não, irmãos. Essas coisas não. Prostituição, essas coisas não. Mas cerveja, irmãos, eu tomava, né? E Deus, irmãos, eu apaguei a luz dessa forma e o Senhor me libertou. No outro dia eu comentei com a minha mãe, eu queria um culto o mais rápido possível. Minha mãe falou, vai na reunião de jovens, era de sábado para domingo, né? Eu fui, lá tinha muitas jovens, tinha despedida de irmãos que ia se casar. Mas Deus falou com aquelas almas e também falou com a minha. E falou dessa forma: eu vou deixar 99 almas para falar com você hoje. Você acha que você não é digna, mas você é digna. Eu amo a sua alma, eu tirei a sua... Você está achando... Você perguntou se você teve um sonho, uma revelação, o que foi? Eu tirei a sua alma do abismo, eu cortei as cordas e as correntes, e a partir de hoje você nunca mais será a mesma. E realmente, irmãos, para a honra e glória do Senhor, Deus revelou lá para o irmão que não sabia de nada, é o dom mesmo do Espírito Santo, né, irmãos? Deus revelou o que tinha acontecido no meu sonho. E tudo que Deus falou no sonho, Deus falou na boca do servo de Deus. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, irmãos, faz 5 anos
que os meus pés nunca mais saíram da graça do Senhor Jesus. Nunca mais saí da congregação. Irmãos, no meu caso, irmãos, Deus me chamou na congregação, confirmou lá, né, irmãos? Mas Deus está em outras igrejas também, irmãos, aonde tem a palavra de Deus que prega a verdade, aonde prega a salvação, prega que Jesus vai voltar, que nós temos que ter uma vida transformada com Cristo. Aquele que se encontra com Cristo tem que haver uma mudança. Todas essa igreja que prega essa verdade, irmãos, que Jesus morreu pelos nossos pecados e que nós também temos que morrer para os nossos pecados nessa terra, todos que está de acordo com a palavra de Deus, irmãos, vão se salvar sim. Então, mas no meu caso foi na CCB, irmãos. Então eu estou lá e de lá eu não saio mais, dos caminhos do Senhor eu não saio mais. E eu glorifico e engrandeço o nome desse Deus maravilhoso, que Ele me tirou daquele lugar e me mostrou, para que eu nunca mais voltasse para trás, irmãos. Então, para mim, irmãos, eu creio que quando a pessoa está fora da graça, ela precisa de muita oração, porque ela não está aqui presa espiritualmente, ela está presa no plano espiritual. E de acordo com que ela está presa lá, ela não tem condições de sair aqui, irmãos. Então, os irmãos que estiver fora, que se fortaleça, e os irmãos que tiver alguém fora, que às vezes fica chateado que a pessoa está fora da graça, acha assim, ai, fulano é teimoso. Não, irmãos, vamos orar para quem está fora, porque, por que, irmãos, aconteceu isso comigo, de eu ver essa minha saída desse lugar, né, minha alma daquela forma, e por que eu fui liberta, irmãos? Isso quer dizer que a partir do momento que é cortada aquela parte lá da pessoa está presa, ela fica liberta aqui na terra. Então, irmãos, é uma força muito maior quando a pessoa está fora da graça. Às vezes a pessoa não tem força para voltar. Às vezes, irmão, a pessoa não está pecando, não está fazendo nada errado, assim, de grave, né, irmãos? Mas só de estar fora da graça, de não estar congregando, de não estar orando, de não estar buscando a Deus, não estar fazendo a vontade de Deus, irmãos, a pessoa já fica presa nessas celas espirituais, né, irmãos? Foi dessa forma que aconteceu comigo. Então eu quero agradecer a todos os irmãos que ouviram o meu testemunho e agradecer ao irmão também que postou. E Deus seja louvado. Vamos ficar firmes, irmãos, porque o Senhor Jesus está voltando. Voltemos para Ele antes. Glória a Deus. Irmãos, é impressionante quando a gente faz algum vídeo aqui e a gente posta falando desta parte que a nossa irmã Rosimeire nos enviou, né, irmãos? Às vezes as pessoas pararam no meio do caminho, não faz nada de grave. Ah, mas eu não estou fazendo nada de errado. Tenho minha esposa, tenho meus filhos, tenho minha família que me amam, sou uma boa pessoa, sou honesto, né? Sou honesto. E às vezes a pessoa fala, mas eu estou sem força de entrar dentro da casa do Senhor. Eu estou sem força de encarar a irmandade. Né, irmãos? E a pessoa fica em casa ali, irmãos, com vontade de congregar, mas está sem força. É o que essa serva de Deus falou. E você sabe aqueles que têm força às vezes também, que está ali dentro da igreja, por mais que ele errou, pecou, adulterou, você sabe por que ele está ali dentro? Que às vezes ele entra e não quer saber se vão olhar com o olho atravessado, se vão falar algo. Aqueles são os que mais estão em perigo. Por quê? Eles, além de ter errado parado, eles estão sendo atormentados 24 horas por dia por uma voz que fala em seus ouvidos em que eles já não tem mais direito da vida eterna, que o inimigo já vai carregar. E aqueles é onde eles correm para dentro da casa do Senhor para estar sempre ali dentro, porque aquela voz constantemente colocando coisas no ouvido. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aí no testemunho da irmã? A pessoa para, fica sem força. Mas a pessoa não faz nada, não erra, não faz nada. Mas a pessoa não tem força. A pessoa fala, um dia eu vou congregar, um dia eu vou ter força. E aqueles que erra, peca,
adultera, né? Já estou falando português rasgado e claro. Ele, às vezes, pelo fato dele estar naquele erro e de não estar congregando, eles correm para a casa do Senhor em desespero. Porque aquela voz do circunciso fica no ouvido. Ó, tira a sua própria vida. Deus não te ama mais. Você não tem mais perdão. Ó, aquele irmão tá te olhando atravessado. Aquela irmã tá te olhando atravessado. E, de repente, ele vai para a casa do Senhor, chega ali, ele vê que, pelo menos ali dentro, Deus usa de alguém. Irmãos. Você sabia, irmãos, que às vezes Deus usa, não só na frente da palavra, mas Deus usa no modo da pessoa agir. Quando vê uma pessoa assim, parado na graça, fraquinho, errante, entra meio com vergonha, aí pega aquele servo de Deus em que Deus usa, o porteiro, a porteira. Ou não precisa nem ser porteiro ou porteira, mas aquele irmão que tem amor no coração, chega ali para ele, dá um inário. Ô, meu irmão, Deus abençoe. Eu estava com tanta saudade de você. Olha hoje você aqui. Não saia mais daqui não. A pessoa aparece, irmãos, que tira aquele peso. O inimigo sai do ouvido e fala, poxa, o irmão falou com tanto amor. Quer dizer, então, se o homem tem amor por mim, imagine Cristo Jesus, que o seu amor é infinito. E é onde nós queremos chegar, irmãos. Esse testemunho, a irmã Rosimeire contou na comunhão, e nesta comunhão eu creio mesmo, que vai fazer muita gente retornar para a congregação, irmãos. Quando a gente fala retornar para a congregação, não é uma sigla CCB, né? Não é um nome. Eu, até hoje, irmãos, hoje mesmo eu estava analisando uma coisa, veja bem. A minha comum congregação, como as demais, às vezes até para Santa Ceia, passa por uma reforma. E essa reforma consiste em pintar e tirar o letreiro da congregação, né? E ficar ali, a cor cinza, e os irmãos pintando, e de repente os irmãos começam a pintar a igreja, e não dá tempo dos irmãos colocar o letreiro, Congregação Cristã no Brasil, que aconteceu aqui na minha comum, que eu percebi. E os irmãos sempre ali pintando vitrô, pintando uma parede, pintando uma coisa ou outra, mas o letreiro Congregação Cristã no Brasil não está ali. Só que não está ali pelo motivo dos irmãos ainda pintar ali de preto as laterais, branco, daí à frente muitos têm a cor branca, muitos têm a cor preta, os letreiros, irmãos, que é mais usado o branco para a igreja de madeira, para ser mais visível. Mas todo o culto está tendo culto e Deus está descendo com a mesma presença, irmãos. Isso quer dizer, não é placa de igreja que vai salvar, é sim o que nós vamos buscar dentro daquele templo. É o que Deus ali desce com a presença, é o que contém a graça maravilhosa, né? Porque não adianta, irmão, a congregação, ela não é a única graça maravilhosa, mas que ela contém a graça maravilhosa e que ela é uma igreja, né, que segue todos os parâmetros, né, de uma igreja evangélica, de uma igreja que segue a Bíblia de capa a capa. Não adianta. Muitos tentaram sair, foram para dissidências, foram para outras denominações, irmãos, mas de repente não é número. Ah, porque nessa dissidência tem pouquinha pessoa e não se acostumou. Não tem esse negócio de acostumar não, irmãos. Não. Bebeu a água uma vez, sempre vai ter sede. Né? Para vocês que entendem. Não adianta. E esse testemunho da nossa irmã Rosimeire aí vem de encontro aos que estão parados, os que estão aí querendo retornar. Retornem para a casa do Senhor. Às vezes você está sem congregar, mas você é um irmão aí que ainda tem o brilho do Senhor. O brilho ainda está brilhando em você. É que você não sabe. Faça a prova. Fala, Senhor, dá um sinal. Se o teu brilho ainda está em mim, por mais que eu não congregue mais, faça a prova. Se você não vai ser reconhecido como servo de Deus em qualquer lugar, e você vai falar, mas eu não estou congregando, mas a pessoa vai falar, mas eu vejo algo diferente no seu rosto. É onde você vai perceber em que a sua lâmpada ainda não apagou. Sua lâmpada ainda está ali, ó, acesa.
Basta você ir na igreja, recarregá-la e seguir a Cristo Jesus. Irmãos, Deus abençoe, irmã Rosimeire. Peço a querida Irmandade encarecidamente, compartilhe esse vídeo, poste nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, irmãos. E dê um joinha, é o que está ajudando os vídeos a ser divulgado a todos os cantos desse nosso Brasil e do mundo. Para que todos que estão parados, queridos, ouça esse testemunho da serva de Deus e fala: Santo Deus, a irmã passou por isso, mas venceu. Hoje está firme no Senhor, temente a Deus, que a nossa irmã Rosimeire é muito temente a Deus. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus. Saúde seus familiares, seus vizinhos, amigos de trabalho. Saúde mesmo, com a santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.